É isso aí, amigos. Vamos com mais um vídeo e começando a semana aqui, né, com fatos, informações e opiniões, né? Semana de Carnaval começou na sexta-feira. Seguimos com o Carnaval aí pelo Brasil, né? E amanhã é o feriadão de Carnaval, né? Muita gente, principalmente do poder público, fazendo ponto facultativo. Hoje ninguém trabalhando, né? Só os serviços essenciais que estão hoje em atendimento, né? Então, quem estava esperando atendimento de saúde nessa segunda-feira complicou, só depois da quarta-feira de cinza, né? Aliás, falar em atendimento médico, né? Contemporâneo está pecando aí nos atendimentos nos postos de saúde, né? Vamos dar uma levantada aí, ver o que está acontecendo, porque o município precisa, né? A população do município precisa de atendimento, né? Tá faltando médicos aí em alguns postos aí, os atendimentos estão escassos, não estão funcionando como estavam funcionando em outras oportunidades, em outras épocas, né? Então vamos ver aí, provavelmente algum problema a prefeitura deve estar enfrentando para isso, mas nós vamos conferir depois essas informações aí, tá bom? E a situação pelo Brasil continua tensa, né? A chapa continua quente, parece que não há uma previsão aí de ânimos calmos. Agora o STF e a esquerda miram para Eduardo Bolsonaro, porque o medinho, né, do Bolsonaro estar lá nos Estados Unidos tem feito com que os petistas reajam, né, com que os esquerdistas reajam. E quando eu digo esquerdista, comunista, abrange todos eles, né? Governo, STF, o Extremo Tribunal Federal, inclusive, né? E não há dúvida, né? Não sei se você, caro telespectador do Ed Moreno aqui no YouTube, concorda comigo, mas é previsível isso aí, né? O Moraes deve pedir aí, deve prender, né? Deve confiscar o passaporte do Eduardo Bolsonaro e depois vai buscar a prisão dele também, né? Não duvide você, né? Se algo não acontecer antes, isso aí vai acontecer, né? Ele vai provavelmente agora a perseguição parte pro lado do Eduardo Bolsonaro. E como eu disse, né? Eu acho que é previsível essa história aí, né? Essas medidas absurdas e autoritárias que estão acontecendo vão continuar, porque não há mais como Moraes recuar, né? Porque desde o início de toda essa perseguição aí, o seu alvo é a família Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro e seus filhos, né? Vamos ver. Eu acho que o previsível próximo passo do Moraes, do Alexandre de Moraes, vai ser reter o passaporte de Eduardo Bolsonaro, né? E Eduardo Bolsonaro, ele deu uma resposta em suas redes sociais a essa possibilidade, né? O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL do estado de São Paulo, e que hoje desponta como nas pesquisas, né, como o possível candidato mais votado ao Senado pelo estado de São Paulo. O segundo hoje estaria sendo o Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, né, do governador Tarcísio. E o Bolsonaro, ele acredita que deve ter o passaporte retido mesmo, né, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o que impediria de viajar aos Estados Unidos. O parlamentar buscar aprovar para o governo de Donald Trump e outras autoridades norte-americanas que Moraes e o judiciário brasileiro perseguem o ex-presidente Jair Bolsonaro e atentam contra a liberdade de expressão, ficou proibido agora, né? Ele respondeu, né, no último dia 1º de março, sábado. Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, a Porcaria-Geral da República, né, se manifeste sobre o pedido de deputados do PT para o deputado ser investigado e tenha o passaporte apreendido. Os petistas alegam que o deputado cometeu crimes contra a soberania nacional ao patrocinar retaliações contra o Brasil, e o próprio Moraes
durante as suas viagens aí aos Estados Unidos. Em entrevista no domingo, o Eduardo Bolsonaro afirmou que há um jogo combinado entre Moraes, o PT e a PGR. Isso é claro, né? Mas ele disse também que a maior possibilidade é que seu passaporte seja, assim, retido, seja confiscado. O deputado também disse que essa medida facilitaria o monitoramento e a execução de uma possível ordem de prisão contra ele. É isso mesmo, é o que eu acabei de dizer agora há pouco, né? Eles vão procurar dar um jeito de reter, de confiscar o passaporte do Eduardo Bolsonaro, e o próximo passo é a prisão, né? Talvez a prisão dele venha antes que a prisão do presidente Jair Bolsonaro, porque esse é o objetivo desse sistema hoje. Os deputados do PT fazem a narrativa, segundo o deputado Eduardo Bolsonaro. O Alexandre de Moraes puxa para ele dizendo que se trata de mais um caso de 8 de janeiro, manda para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, a Porcaria-Geral da República, depois manda um recado ou fala diretamente com Paulo Gonet e diz: olha, aceita aí para não ficar tão feio, né? Parecendo que só eu, Alexandre de Moraes, perseguindo o Eduardo, disse o deputado em entrevista ao programa 4x4 no YouTube. Em uma publicação anterior nas redes sociais, o Eduardo Bolsonaro defendeu o fato de que sua atuação no exterior se limita a expor o que ocorre no Brasil. Ele citou, né, o 8 de janeiro e as prisões de figuras como o ex-deputado Daniel Silveira, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o general Walter Braga Neto. E o Eduardo disse que ele não vai parar, né? Que o negócio, para ele parar, vai ter que cortar sua língua, né? Foi o que disse o deputado no sábado. Mas essa perseguição ela vai se intensificar, né? Se não vierem medidas aí, ela vai se intensificar. E ainda mais agora que eles estão acuados e amedrontados com a possibilidade maior e real, né, de punições internacionais, né? Principalmente depois de que o Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. Eles não tem mais como recuar, né? Eles não podem mais recuar, então eles vão tentar de todas as formas mostrar poder, vão dobrar a aposta a cada situação. Alexandre de Moraes, o ministro do STF, é o relator do inquérito que investiga uma suposta tentativa de golpe. A denúncia da PGR acusa Bolsonaro e outros aliados, como o Braga Neto, de tentarem obstruir investigações. O ministro do STF tem tomado decisões desfavoráveis a aliados do ex-presidente, como a remoção ou suspensão de publicações de perfis nas redes sociais, algo que Eduardo considera um ataque à liberdade de expressão. E é, né? O exemplo mais recente é o bloqueio da plataforma Rumble, né, no Brasil, por não ter representante legal no país. A justificativa de Moraes não tem fundamento na legislação nacional. E o problema aí do Alexandre de Moraes, e que ele pode sofrer sanções econômicas também, né, inclusive, e que daria a ele muitos problemas. O problema é que ele mandou um e-mail direto para o Rumble, né? E o Rumble não opera no Brasil. Como é que você vai ordenar que uma empresa de outro país, né, com a sua decisão judicial do seu país, você queira informações de determinada pessoa, ou que a rede social nessa plataforma de determinada pessoa, que no caso é o Alan dos Santos, né, que está exilado nos Estados Unidos, seja bloqueada? Simplesmente a Rumble não aceitou, e aí aconteceu a bagunça toda, né? E aí é onde ele pode cair do cavalo, né? O pessoal está achando que não, se alguém está achando que não, pode começar a mudar de ideia, porque a coisa vai ficar preta assim pro ministro Alexandre de Moraes, e aliás, não só para ele, né? Todos que forem considerados como violadores de direitos humanos, violadores, perdão, da liberdade de expressão, né, colaboradores da censura, todos que votaram, por exemplo, vamos lá, vamos pegar um réu do 8 de janeiro condenado, né, um que pegou 17 anos. Se o STF foi unânime, todos aqueles que votaram ali a favor da prisão da pessoa que for considerada inocente, todos eles terão problemas, todos eles terão sanções, né? Não importa a divergência nesse caso. Por exemplo, Cássio Nunes, André Mendonça, divergiram, mas votaram por 2 anos, 3 anos de prisão, né? Eles vão também porque a pessoa ali é considerada inocente e não tinha por que estar presa, né? Então eles colaboraram com a censura, né, com a violação
da liberdade de expressão e também com a violação de direitos humanos. E que em outros países isso é sério, só não é aqui no Brasil, né? E claro, né, a gente tem aí, além dessa situação que o deputado Eduardo Bolsonaro falou, né, dessa ação conjunta do STF, Alexandre de Moraes, PT e PGR, tem ainda o apoio da grande mídia, né? A grande mídia tá parecendo Lula, falando besteira a cada dia que passa, né? Então tem que deixar falar. Falem bastante porque as coisas estão saindo. Hoje, por exemplo, nós tivemos comentaristas da Globo News, né, reclamando do risco, né, colocaram risco de Donald Trump classificar o Comando Vermelho como um grupo terrorista, né? E em tom de reclamação, Marcelo Lins e André Trigueiro, eles citaram a facção criminosa originária do Rio de Janeiro como um eventual alvo do governo dos Estados Unidos, né? E a edição desta segunda-feira aí do Estúdio 1 da Globo News pôs em debate a informação que o Estado do Rio de Janeiro passou a negociar um acordo com o governo dos Estados Unidos, né, no combate ao Comando Vermelho. Na ocasião, os comentaristas Marcelo Lins e André Trigueiro reclamaram do risco de o presidente norte-americano Donald Trump classificar a facção criminosa como um grupo terrorista, né? Segundo Lins, é preciso ver o pano de fundo do tema. Para eles é pano de fundo, né? Para ele, o fato de o governo Trump declarar 8 quadrilhas internacionais de tráfico de drogas como grupo terroristas fez a administração mexicana tentar se resguardar legalmente para não aceitar qualquer exigência dos Estados Unidos. Nesse sentido, o jornalista afirmou que a soberania do México poderia ser violada. Mas não adianta, né? Porque se não aceitar, também vem sanções, o que é muito pior. É melhor combater bandido do que sofrer sanções econômicas. Segundo o Lins, ele disse que quando o Trump declara uma organização terrorista, isso acaba dando certa carta branca, né, para o governo americano atuar, mesmo que invadindo fronteira de fora da soberania americana. Segundo ele, é essa a preocupação dele, né? Com a palavra, o Trigueiro classificou inicialmente como complicado o ato do governo fluminense em pedir a colaboração dos Estados Unidos. O Rio anda uma bagunça, né? A população está pedindo socorro, né? De acordo com o contratado da Globo News, é de lá que vem todo esse armamento que acaba nas mãos de facções criminosas no Brasil. Ainda a respeito das conversas iniciais entre o governo estadual do Rio de Janeiro e o governo norte-americano para combater o Comando Vermelho, Trigueiro criticou Trump e o empresário Elon Musk, que é o conselheiro do Departamento de Eficiência Governamental. Conforme o comentarista, a dupla tem vários interesses que podem, na visão dele, desestabilizar e gerar tensão internacional. Ao sinalizar que concordava com o colega, Lins disse ser preciso fazer uma costura muito bem feita para não incorrer nesse tipo de risco. Trecho como parte da reclamação de André Trigueiro viralizou nas redes sociais e é sempre assim, né? André Trigueiro, a turma da Globo News, que são considerados os blogueiros do Lula, jornalistas, né, da extrema imprensa, sempre que eles falam alguma coisa aí, né, em defesa desse governo, em defesa de alguma coisa que esse governo defende, viraliza, né? E a postagem feita pela jornalista Kenya Wister no Instagram soma 116 mil visualizações e mais de 1000 comentários, a maioria com críticas ao profissional da Globo News. O pessoal cai matando mesmo, né? O nível do jornalismo militante, segundo Lourdes Maria Pes, é assustador como eles defendem o crime, né? Postou outras pessoas. Então foram vários memes, né? Foram vários memes aí em que as pessoas caíram batendo pesado nos dois jornalistas da Globo News, né? O André Trigueiro, né, que foi um dos que falou, né, dessa risco de Trump classificar o Comando Vermelho como grupo terrorista, e o Marcelo Lins, né, que endossou tudo, né? E fizeram um debate ali, né? E é o nível da imprensa de hoje, né? Infelizmente. Tem muita gente aí do jornalismo, inclusive, que fala: Ed Moreno, como é que você fala tanto mal da imprensa se você faz parte dela? Eu não faço parte desse grupo aí, né? Eu não faço parte desse grupo aí. Tá errado, né? Eu não sigo essa linha. Vamos tentar seguir a linha mais correta possível, né?
e sempre. Essa linha aí já é de extrema imprensa e só defende coisa errada, pelo amor de Deus, né? Eu não pertenço a esse grupo aí. Vamos falar de esporte agora? Falar de esporte porque os campeonatos regionais estão aí, né? Já chegando à sua reta final, fase decisiva. Já tivemos aí 3 jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. A última rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense também da primeira fase, já definido aí as quartas de final. E os 2 que já estão classificados à semifinal diretamente, né? Vamos começar com o Campeonato Paulista, que é o campeonato regional, o melhor campeonato regional do Brasil, né? Eu digo sempre que o Sul-Mato-Grossense é o melhor campeonato do planeta, né? Planeta Terra, o Campeonato Sul-Mato-Grossense. E o Campeonato Paulista é o melhor campeonato regional do Brasil. Vamos falar do Campeonato Paulista porque nós tivemos 3 jogos, né? Rodada que começou no sábado, com o Palmeiras não tendo dificuldades nenhuma para derrotar o São Bernardo por 3-0. E o Palmeiras teve dificuldade para se classificar na primeira fase, quase, né? Quase não se classifica. Precisava vencer e torcer por uma derrota da Ponte Preta. Venceu, a Ponte foi derrotada e eles enfrentaram o São Bernardo, que era o time do interior com a melhor campanha no Campeonato Paulista. Não teve dificuldade nenhuma, venceu por 3-0. E aí no domingo, na parte da tarde, 17h30, o Corinthians recebeu o Mirassol na Neoquímica Arena, também não teve lá tantas dificuldades, não forçou muito o Corinthians para vencer o Mirassol por 2-0. Tá certo ainda que o Corinthians ainda não convenceu, né? Fez a melhor campanha? Fez, né? Mas ainda não tem aquele jogo para convencer, né? Pegou 2 clássicos, perdeu uma para o São Paulo por 3-1, o estado do campo era ruim, né? Foi essa a desculpa. Pegou o Palmeiras, também não fez uma boa partida, mas empatou o estado do campo de novo, era ruim, né? Foi de novo, desculpa, né? E no clássico que venceu contra o Santos teve problemas aí, quase que não segura o resultado no final, né? Mas o Corinthians tem a melhor campanha e muito provavelmente, se chegar à final do campeonato, vai decidir em seu estádio, né? Já foi campeão paulista no estádio da Neoquímica Arena, foi no primeiro ano do VAR, né? O Corinthians ganhou do São Paulo lá na Neoquímica Arena o Campeonato Paulista. Aliás, a informação está equivocada, porque o Corinthians também foi campeão contra a Ponte Preta em seu estádio, no estádio da Neoquímica Arena, né? Só o outro título, que foi o segundo daquela sequência de 3, que foi no Allianz Parque, né? Na casa do Palmeiras. Então o Corinthians, repetindo, se chegar à final, vai decidir em casa. Um pouco mais tarde teve o Santos na Vila Belmiro, também não tendo muitas dificuldades para vencer. O Bragantino venceu por 2-0, fazendo o suficiente. Ou seja, né, só os grandes se sobressaíram nessa rodada aí. E hoje tem o São Paulo, que também deve seguir essa mesma balada aí, deve vencer o Novo Horizontino. Claro, futebol, tudo pode acontecer, né? A gente sabe que no futebol as coisas... o favoritismo é um detalhe, né? Às vezes acontece do time não favorito vencer. E o Novo Horizontino é um time, né, que vem bem aí. Aliás, ficou 1 ponto só atrás do São Paulo na primeira fase. E eles vão se enfrentar hoje no Morumbi às 19 horas, né, para definir o último classificado aí às quartas de final. Portanto, o Corinthians espera o time de melhor, quarta melhor campanha aí na semifinal, né, entre os semifinalistas. E o que aconteceria? Qual que é hoje o adversário do Corinthians, né? Fica aí entre Novo Horizontino, São Paulo e Santos. Se o Novo Horizontino ganhar, vai ser o Novo Horizontino o adversário do Corinthians. Se houver um empate, né, e o São Paulo passar, o São Paulo é que vai ser o adversário do Corinthians nas quartas de final. E se o São Paulo vencer, o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras e o Santos enfrenta o Corinthians, né? Essa é a situação aí do Campeonato Paulista, que tem hoje no seu último jogo de quartas de final. No Campeonato Carioca, nós tivemos já a primeira rodada das semifinais. No sábado, no Newton Santos, o Vasco jogou como mandante e o Flamengo venceu por 1-0. E o próximo jogo, no sábado que vem, às 16h45, né, o Flamengo, como mandante, joga no Maracanã contra o Vasco da Gama, podendo jogar pelo empate. No Maracanã, ontem nós tivemos o primeiro jogo da semifinal entre Fluminense e Volta Redonda. O Fluminense sobrou em campo, 4-0 para cima do Volta Redonda. O jogo da volta será no próximo domingo, dia 9, com o Volta Redonda no Raulino de Oliveira recebendo o Fluminense.
No Campeonato Gaúcho, polêmica, né? Polêmica na semifinal do Campeonato Gaúcho. Aliás, o Grêmio foi favorecido grandemente no jogo de sábado, né? O que aconteceu ali? O Grêmio já havia vencido a primeira partida em Porto Alegre por 2-0, na sua arena, na Arena do Grêmio, venceu o Juventude por 2-1. O Juventude devolveu, estava vencendo por 2-0 e já nos acréscimos o Grêmio fez o gol polêmico, né, que gerou toda a polêmica, deu confusão, empurra, soco, jogador expulso, técnico expulso, enfim, né, mas foi falta no lance, né, foi falta no lance em que o Grêmio fez o gol, numa bicicleta que acabou atingindo o rosto do jogador do Juventude, falta, uma claríssima falta que não foi dada pelo Daronco e nem pela equipe do VAR, né. O Daronco foi revisar o lance do VAR, mas ele optou por manter o gol e aí ficou em 2-1, empatou no placar agregado, né, 3-3, e nos pênaltis o Grêmio foi melhor, venceu por 3-2 e se classificou, né, indo aí para a final, né? Então vai enfrentar o Internacional, que ganhou do Caxias no Beira-Rio por 3-1, já havia vencido no Centenário lá em Caxias por 2-0. Então nós teremos Grenal na final do Campeonato Gaúcho. Primeiro jogo da final no sábado 15h30, lá na Arena do Grêmio. O Grêmio como mandante vai enfrentar o Internacional. Internacional que não chegava à final do Campeonato Gaúcho há 3 temporadas, né? Então o Inter está um bom tempo aí sem disputar a final do Campeonato Gaúcho e volta agora com a obrigação, né? Pelo menos para o torcedor, o Inter tem a obrigação de ganhar o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul deste ano. Aqui pelo Mato Grosso do Sul, a última rodada da primeira fase, a 9ª rodada, foi realizada no final de semana, né? Todos os jogos no domingo, no mesmo horário. Nós tivemos lá em Iviema, no estádio Saraivão, o Iviema, que já estava classificado direto para a semifinal, perdendo para o Costa Rica por 3-2. Isso quer dizer que o Iviema não perdeu a liderança, né? Se manteve ali em primeiro e se classificou direto para a semifinal. O Operário foi goleado pelo Pantanal por 4-1. O Pantanal também classificou direto para a semifinal. O Águia Negra ganhou do Corumbaense por 3-2. E o Dourados fez 5-1 no Aquidauanense, e o Coxim, no Municipal de Coxim, perdeu para o Naviraense por 2-0. Né? Então a classificação ficou assim. O Iviema, em primeiro, já classificado diretamente para a semifinal, né? Vai ganhar um tempinho aí para se preparar. O Pantanal também classificado direto, o Iviema 19 pontos, o Pantanal em segundo com 18, o Pantanal também classificado direto para a fase semifinal. E aí classificado para as quartas de final, em terceiro Dourados 18 pontos, quarto Operário 16 pontos, para você ver que um ponto faz muita diferença, né? 2 pontos no caso que o Dourados deixou de fazer contra o Coxim em casa, perdia até o minuto final aí, né? E acabou empatando, mas era um jogo fácil que acabou deixando escapar os 3 pontos e ficou na terceira colocação, poderia estar já classificado direto para a semifinal, né? Ficou em terceiro com 18 pontos, o Operário é o quarto com 16, o Costa Rica o quinto com 14 e o Águia Negra, o sexto classificado aí, se classificou com 11 pontos. Em sétimo, o Naviraense 9 pontos, em oitavo, o Corumbaense 8 pontos. O Naviraense e o Corumbaense não se classificaram, né? Mas também não foram rebaixados. Em nono, o Coxim foi rebaixado. Em décimo, Aquidauanense, o Coxim só somou 7 pontos, né? Chegou a se recuperar aí na reta final, mas não foi o suficiente para se livrar do rebaixamento. E o Aquidauanense, com 4 pontos, também está na segunda divisão do Sul Mato Grossense no ano que vem, né? Volta para a segunda divisão, então, o time do Aquidauanense. E agora nós vamos já para as quartas de final. Na quarta-feira já tem 2 jogos aí, né? Pela ida, né, das quartas de final. No Ninho da Águia, lá em Rio Brilhante, o Águia Negra recebe o Dourados às 19h30. Quarta-feira, então, já tem jogo. Quarta-feira de cinza, né? Já tem jogo aí do Sul Mato Grossense. No Laertão, em Costa Rica, o Costa Rica recebe o Operário às 19 horas. Aí os jogos da volta no domingo, né? Com o Dourado jogando contra o Águia Negra no Douradão, lá no Fred Saldívar, às 15h30. E às 16 horas das Moreninhas tem Operário e Costa Rica para definir, então, os semifinalistas do Campeonato Sul Mato Grossense. São essas as informações por hoje. Se tiver alguma informação, né, urgente,
nós estaremos nessa terça-feira de carnaval pronto para trazer informação, né? Caso não tiver nada urgente, nós voltaremos aqui na quarta-feira de cinza com mais informações, falar dos campeonatos regionais, falar dos campeonatos locais também, né? Nós temos aí a Taça dos Campeões e a Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira em andamento, que vão continuar no próximo final de semana. Você pode participar dos nossos vídeos mandando, né, a sua sugestão de pauta para cá, sugestão de evento, informações que possam a gente jogar aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno, para que possa acrescentar, né, nesse nosso novo quadro, nesse novo programa aqui no YouTube. Você pode participar também dando o seu like, clicando no joinha, comentando, se inscrevendo, né, e compartilhando as informações para que a gente possa melhorar aí a visualização desse nosso canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno.